que esse assunto vai ser polêmico. Junta a família toda aí na sala. Aí na sua casa, será que tem aquele filho que é o favorito, que a mãe faz tudo por ele sem reclamar? Que é só chamego, que é o xodó? Pois é, gente, uma pesquisa acaba de confirmar que o que as mães sempre negaram, o quê? O filho favorito existe sim, acredite! O estudo foi feito pela Associação Americana de Psicologia. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores levaram em conta a ordem de nascimento, gênero, temperamento e traços de personalidade. Tanto mães quanto pais tendem a preferir filhas ou filhos organizados e esforçados, extrovertidos e mais responsáveis. Esses têm as chances de serem favoritos, né? Já que são considerados mais fáceis de lidar. E aí, eu falei que ia dar uma polêmica, já tá dando treta no sofá de casa, né? Você acha aí, né, que pai e mãe têm filho preferido? Concorda com essa pesquisa? Vem cá, vamos bater um papo com a gente? Olha, gente, só mães aqui hoje, hein? Primeiramente, Luciana Infantini, psicóloga. Mãe. Obrigada, mãe. Obrigada pela sua presença. Obrigada, boa tarde. A gente também recebe aqui a Bárbara Queiroz, que é mãe de 2 meninas. Isso. E a Mari Sté, são quantos filhos, Mari? 4 filhos. 4 filhos. Quando eu liguei para a Mari, ela falou, vou deixar você falar. Você concorda com essa pesquisa? Falei bem assim, Robertinha, eu concordo com a pesquisa. Sempre tem aquele que a gente é mais apegado, né? Você está falando isso como mãe ou como filha? Como mãe e como filha. Ai, meu Deus, vai dar polêmica, eu sabia! Como mãe e como filha. E isso é declarado? As pessoas na sua casa, as pessoas na sua família percebem, falam, e você fala abertamente sobre isso? Sim, sim. A minha mãe mesmo fala bem assim, o Jax é seu xodózinho, que você passa a mão na cabeça dele. É o que? O caçula ou o mais velho? A do meio é qual? Ele é o do meio. O do meio. O do meio. E todo mundo percebe, então? Todo mundo percebe. Já eu falo com a minha mãe, o Juninho é o seu xodózinho, que você faz tudo pra ele, é o seu preferido. Gente, eu estou gostando dessa sinceridade. Vamos ver com a Bárbara agora. Você concorda com essa pesquisa? Eu concordo como filha, mas como mãe, não. Ai, olha, como filha, eu tenho certeza que a minha mãe, nós somos em 4, eu tenho certeza que a minha mãe tem o xodózinho pelo Lucas, que é o mais novo, e não tem conversa. Não tem discussão. Como mãe, eu não consigo sentir isso, eu vou ser muito sincera, gente. Por quê? Porque eu acho que a personalidade de cada uma, as nossas relações são diferentes. A minha relação com a Marina é uma, a minha relação com o Júlio é outra. Então, assim, eu tenho a preferência por aqueles momentos, aqueles detalhes, aqueles sentimentos dentro da relação que eu tenho com cada uma, porque as minhas filhas são muito diferentes uma da outra, né? Luciana, eu acho que agora a psicologia comprou uma briga, né? Com algumas mães e alguns pais, né? Verdade, Roberta. Porque, assim, em geral, os pais costumam dizer assim, não, eu trato todo mundo igual, o amor é igual e tal. Mas a gente sabe, né? E esse estudo mostrou que, de fato, existe o preferido, né? Esse foi um estudo correlacional, né, Roberta? Então, ele estava mostrando características que fazem com que o filho seja preferido. E se a gente for observar, são realmente aquelas características que tornam a convivência mais fácil, né? Ninguém prefere o filho que é mais agitado, mais teimoso. Então, assim, inconscientemente até, os pais acabam tendo, sim, seus prediletos. É interessante a gente dizer isso. O que quer dizer na prática esse preferido? Porque quando a gente fala isso, vem logo aquela cena de novela, de o filho amado e o outro é o negado pela família. A gente não está falando disso, né? O que quer dizer esse preferido? Então, não chega a ser nesse ponto, né? Isso é realmente coisa de novela, de ter um que é realmente excluído. Pode até existir casos isolados, mas não é isso que a pesquisa está retratando, né? O preferido seria aquele que realmente o pai ou a mãe, né? Passa mais tempo, tem mais facilidade até de conquistar as coisas. Tem uns que chegam com carinho assim, mãe, me dá tal coisa, a mãe vai lá e dá. Aí o outro não pede, também não ganha, sabe? Então, preferido nesse sentido, que ele acaba
tendo mais a atenção e o tempo dos pais. Agora, Maristé, você que trouxe também o relato como filha, como é que foi para você? Você sempre se deu conta? Sempre foi assim na sua família? Sua mãe, como é que é o nome do seu irmão, que é o preferido? Juninho. O Juninho, né? Sempre foi assim? Você cresceu sabendo disso, sentindo isso e estava tudo bem? Como é que foi para você? Sim, para mim estava tudo bem, porque eu e ele se dão muito bem, né? Mas eu sempre falava assim, tacava um pouquinho na cara. Ah, para o Juninho você faz, para mim você não faz. O Juninho consegue, eu não consigo. Sempre falei, mas eu noto que geralmente as mães sempre têm aquele que ela puxa mais saco, que ela é mais apegada, que ela mima mais. Eu noto isso. E com os seus filhos, qual é o comportamento deles quando percebem o seu chamego um pouquinho maior com o Jackson. Jackson? Como é que é? Às vezes ele fica com ciúme, irritado, Eliezer. Ai, Fica com ciúme, irritado quando ele vê. Mas o Jackson, ele é mais amoroso comigo, mais carinhoso, né? Então, ele chega, abraça, fica deitado comigo. Aí, automaticamente, a gente é bem mais próximo. Mas foi aquilo que a psicóloga falou, né? A gente ama todos igual, mas sempre tem um que você é mais apegado. É pelo jeito, né? Pela identificação, né? Mas eu não concordo se viu, muito com o que a Roberta? Bárbara falou. Eu acho que é muito um momento, né? Às vezes naquele dia te entregou uma florzinha e você se derrete naquele momento. Por exemplo, eu tenho situações em casa que elas são muito diferentes uma da outra. A Marina, ela acorda e a primeira coisa que ela faz é vir até a mim. E agarra ali e fica naquele xodó. Júlia, ela acorda mal-humorada e ela não quer conversa com ninguém. Então, assim, aquele afeto de manhã, né? Aquela coisa de comer junto, que Júlia já não toma o café da manhã. Então, esse momento eu tenho com a Marina, porque ela tá aberta a isso, né? E eu acho que a gente que é mãe, a gente tá aberta a qualquer sinalzinho que o filho der pra gente, né? E a Júlia, ela já tem um lado, ela é mais extrovertida depois que ela acorda, né, e volta à realidade, a alma volta para o corpo. E aí ela tem aquela coisa que é muito parecida comigo. A personalidade dela de brincar, de rir, ser mais extrovertida. E a gente entra nesse mundo aí. Então, meio que em determinado momento, talvez a Marina possa achar, porque eu tô ali naquele mundo com a Júlia. E de repente a Júlia acorda de manhã e fala, olha minha mãe, de repente, agarrada com a Marina. Mas eu sempre percebo essa questão do que elas estão abertas, né? E eu aproveito isso daí para poder entrar nessa questão. Então, é por isso que, de repente, eu falo, né? Você pode até falar um pouco mais sobre isso, dessa questão de preferência. Amor, a gente não tem nem que entrar nesse mérito, porque é uma coisa de outro mundo, né? E, Roberta, veja que ela usou uma palavra, né? Automaticamente, naturalmente, é mais ou menos isso que acontece. As características de personalidade são diferentes dos filhos. E acaba que um é mais fácil, vai tomar café da manhã, né? Já acorda abraçando. Então, é meio que natural, meio que automático, né? É claro que, às vezes, os pais têm que tomar um pouquinho de cuidado para não deixar o outro de lado, né? Porque a gente acaba vivendo muito no piloto automático. Então, esse natural, esse automático, a gente tem que se distanciar. Opa, será que eu estou muito tempo? Deixa eu dar um pouquinho de atenção para outra que é quietinha, Daqui a que é pouquinho mais você conta pra gente, introvertida. então, Lu, sobre essas consequências, né? Ótimo. Quando tem isso declarado aí na família, de que maneira que isso pode impactar até mesmo na relação dos filhos. Tem aqui alguns comentários que eu vou ler para incluir também os nossos telespectadores. Boa tarde, isso é um fato, porém poucos aceitam. Eu concordo, pois tem os que têm afinidades. Falo como mãe e como filha. Ângela, de Campo Grande. Vó também é assim, viu? Minha mãe prefere o neto mais velho e o caçula. Também tem aqui o comentário, hoje, Roberto, meu filho está saindo de casa, tem 31 anos, está indo para o apartamento dele, mas o coração está apertado. Não é que ele seja o preferido, é que ele sempre esteve mais perto de mim, sempre se preocupou mais comigo do que os outros dois. Também tem outro relato aqui, boa tarde, Roberta, minha mãe preferia meu irmão mais velho, só que isso foi traumático para mim. E minha irmã mais nova também. Eu sou a do meio. Hoje eu sou grudado na minha irmã e ela comigo, mas com ele somos diferentes. Teve outra que relato, concordo com a pesquisa e já adianto que aqui em casa sou eu, Sérgio Silva. Um forte abraço, parabéns pelo programa. Isso é a visão do filho falando, né? Ele está se intitulando o preferido. Ele é o preferido. Tem outra aqui, ó. Eu tenho um filho que é diferente. Tudo que peço, ele me atende na hora. Os outros nunca podem. E também é muito preocupado comigo.
Tem uma mãe que diz que tem uns 54 anos, é a primeira vez que ouço uma mãe admitir que tem um filho preferido. Minha mãe faleceu negando que eu e meu irmão caçula era o predileto. Esse é o comentário da Marisa. E tem mais um também relato. Boa tarde, Alberto. Eu sou apegada à minha filha. Eu sou mais apegada à minha filha do que ao meu filho. Só que eu acho que é preferência sim. E a forma que te trata, né? Minha filha é mais atenciosa, o meu filho não. Lu, quais são as consequências quando isso fica muito desproporcional? E isso pode até mesmo afetar a relação de irmãos? Com certeza, né? Como a Bárbara falou, o amor indiscutivelmente é o mesmo, mas os filhos acabam observando que um tem mais atenção, um tem mais relação e sim acaba gerando ciúme, né, Roberta? Às vezes raiva do próprio irmão que é o predileto, disputas. E quando é uma criança que já tem uma personalidade mais introvertida, a tendência é realmente guardar isso e no futuro, né, ter problemas de relacionamento, ter um trauma mesmo, né? Isso chega você viu que teve uma que falou que é traumatizada. E chega, sim, a traumatizar, né? Porque ela se sente rejeitada. Ela fica pensando, o que eu tenho que minha mãe não gosta de mim? Ou o que eu não tenho que minha mãe não gosta de mim? O que meu irmão tem? Sabe? Fica aquela sensação de baixa autoestima. Então, é complicado. Por isso que, por mais que os pais sintam-se mais à vontade com, é importante dar atenção para o outro também. Bárbara, já que você falou que você tenta sempre agir de maneira igual nessa preferência, né? Abraçar as duas, qual é o segredo para isso? Eu acho que foi o que a psicóloga falou, a gente observar as características dos nossos filhos, né? A Júlia tá ali, ela não gosta do abraço. Quando ela acorda e me vê abraçada com a Marina, eu convido. Vem ficar aqui com a gente, vem fazer um montinho na mamãe. Não quero. E vem aquela coisa toda, eu respeito, mas já sei que tem uma pontinha de ciúme ali. E eu espero esse momento acontecer para não ficar tão na cara que eu tô indo por causa disso, né? E aí depois eu vou ali e brinco de outra maneira. Eu acho que o equilíbrio dessas relações, elas são muito importantes, porque não tem como elas já pequenas, né, os nossos filhos competirem dentro de casa, ainda mais competir um amor de mãe. Então, eu acredito que se a gente consegue equilibrar, demonstrar esse carinho de acordo com as características dos nossos filhos e com a demanda que eles solicitam da gente, eu acho que esse é um caminho bom.